Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é escândalos, crises políticas, corrupção e espiritismo. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade. O objetivo central da política é a obtenção do bem comum. Nós, como vivemos em sociedade, nós temos a política ao nosso redor. O bem comum, ele é um conjunto de condições concretas que permite a todos os membros de uma comunidade atingir um nível de vida à altura da dignidade humana. Essa dignidade refere-se tanto às coisas materiais quanto às espirituais. Depreende-se que todo cidadão deve ter liberdade para exercer uma profissão e aderir a qualquer culto religioso. Felizmente, aqui no Brasil temos isso. Disse também que almejar o bem comum é proporcionar a felicidade natural a todos os habitantes de uma comunidade. A corrupção, ou seja, o pagamento de propina para obter vantagens, que sejam de ordem financeira ou de tráfico de influência, deteriora a obtenção do bem comum, pois algumas pessoas estão sendo lesadas para que outras obtenham vantagens. Lembremos-nos de que todo poder corrompe e todo poder absoluto corrompe absolutamente. Significa dizer que ainda teremos que conviver com algum tipo de corrupção durante muito tempo ainda. Porque nós estamos em um planeta de provas e expiações, onde somos criaturas imperfeitas ainda, sujeitas a cometer erros. E a corrupção, e os escândalos, as crises, elas ocorrem em virtude justamente de não termos esse equilíbrio para que a gente fuja dessa tentação. No Brasil, lamentavelmente, há muitas décadas ouvimos falar em corrupção, crises, denúncias de falcatruas com o dinheiro público. E agora, com a internet, os escândalos não ficam mais escondidos. Houve um tempo em que ficavam escondidos. Hoje, aparece com frequência, felizmente, o que significa uma mudança. Diante de situações assim, pergunta-se que tipo de subsídio o Espiritismo pode nos fornecer para a compreensão dessa situação. No Evangelho segundo o Espiritismo, existem alusões aos escândalos. Primeiramente, foi Jesus mesmo quem nos fala dos escândalos, dizendo que esses deverão vir. Mas ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Observamos que Jesus já antevia as nossas fraquezas. Por isso ele pede na oração do Pai Nosso que Deus nos dê forças para que a gente vença as tentações. O escândalo significa mau exemplo, princípios falsos e abuso de poder. Ele deve ser sempre considerado, por incrível que pareça, como um estímulo para que o ser humano combata em si mesmo o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Ou seja, aprendemos com o erro. Não precisaríamos errar, mas quando a gente erra, a gente tem que ter suficiente reflexão para que a gente entenda que cometeu um erro e que não o refaçamos novamente. Por isso que o escândalo, quando aparece na sociedade, ele nos estimula a não fazermos da mesma forma, a não agirmos assim. Porque nós já temos capacidade para compreender que aquilo é errado. No Livro dos Espíritos, encontramos uma explicação minuciosa do significado da lei de causa e efeito, onde aprendemos que toda ação produz consequências. Ou seja, todo efeito tem uma causa. Aqui nós fizemos ao contrário, né? Toda causa produz efeitos. Nós somos a causa. Os efeitos
são as consequências da corrupção, dos escândalos, das crises políticas. Tudo isso advém, então, da minha ação. Por isso que todo efeito tem uma causa, ou seja, tem uma explicação. Então nós estamos do jeito que estamos em razão dos nossos atos errados. Lembramos-nos também da frase: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, ensinamentos de Jesus, a cubra com um vaso, ou a põe, ou a coloque debaixo da cama. Põe-se o candeeiro a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haverá de ser descoberto um dia, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então Jesus nos falava da necessidade de realmente colocarmos as coisas às claras. O candeeiro era a luz da época. Então você não ia colocar o candeeiro debaixo de uma mesa, porque ele não iluminaria a sala, não nos serviria. O conhecimento também é assim. O conhecimento deve nos ajudar a combater a corrupção, a combater os escândalos, a combater as crises. E isso tudo nós temos que aprender a colocar em prática, porque nenhum de nós pode dizer que desconhece a necessidade de fazer o bem, que desconhece que aquilo que é público não é de ninguém. Aquilo que é público pertence a todos. E se pertencem a todos, todos devem usar de forma correta, de forma ética, honesta. A verdade, assim, não pode ficar oculta para sempre. E hoje, com a internet, nós vemos então que os escândalos, eles rapidamente chegam a todas as partes. Então podemos deduzir que aquele que não soube fazer esforços para se pautar corretamente no bem, sofrerá naturalmente as consequências de suas más ações. Ou seja, ele é a causa do efeito que provocou dores. E certamente terá que dar contas, porque essa é a lei. A lei pode ser dura, mas é lei. O Espiritismo nos auxilia de forma eficaz às resoluções de ordem política, porque propõe substituirmos os impulsos antigos do egoísmo pelos da fraternidade universal. Por isso que os políticos, ao receberem então um mandato, têm uma missão extraordinária, que é o de cuidar do dinheiro público, que é o de ajudar a sociedade a melhorar-se e vencer a tentação de utilizar o cargo que recebeu somente para o seu próprio uso, o que lamentavelmente é o mais comum de acontecer. Allan Kardec propõe em obras póstumas um regime político que acredita deverá vigorar no futuro, que seria a chamada aristocracia intelecto-moral. Aristocracia, do grego aristos, significa melhor, e cracia significa poder. Portanto, a aristocracia significa o poder dos melhores. Podemos partir então, ou o poder dos melhores. O poder dos melhores pressupõe que os governantes tenham dado uma direção moral às suas inteligências. É usar a inteligência para o bem de todos, e não para o próprio bem somente. Somente quando o poder da inteligência for banhada pelo poder moral e ético, é que conseguiremos atingir um mundo mais justo e mais de acordo com o bem comum, pois os que governarem propiciarão, sob todos os meios possíveis, a felicidade da maioria. Jesus, guia e modelo da humanidade, o Espírito mais elevado que Deus nos enviou aqui para o planeta Terra, governador do planeta Terra,
tem uma inteligência superior a todos os seres que habitam o planeta Terra, aos bilhões e bilhões de seres encarnados e desencarnados. E ele usou a sua inteligência para auxiliar, para nos servir. Por isso ele é o guia e o modelo. Portanto, para encerrarmos o vídeo, escândalos, crises políticas, corrupção, tudo isso haverá um dia de passar, quando nós nos tornarmos espíritos melhores e quando utilizarmos a inteligência e o conhecimento em favor de todas as criaturas. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.